Então sejam bem-vindos a mais uma reunião e vamos orar, amém? Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, entregamos nas Tuas mãos esta reunião, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos a vida de todos os que nos estão a ver, Senhor, de todos os que estão aqui presentes, e acreditamos que eles vão ser tocados por Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito boa tarde. Presente e aos que estão lá em casa, amém? E os que nos vão ver mais tarde, amém? Então vamos louvar a Deus, amém? Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas tardes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas tardes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor é uma forte torre, os justos correm para ele e eles serão salvos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor é uma forte torre, os justos correm para ele e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre, os justos correm para ele e eles serão salvos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, e só no seu nome há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra, Senhor de toda a terra, Senhor de toda a terra. Amém? Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai
mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo já mudou, mudou para melhor. Tu já vês a mão do Senhor e a seus pés lançaste teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Não, isso é mentira. Já confiaste? Tu já confiaste no seu amor. Amém? Porque Deus já fez. A gente é que não sabe abrir a porta do celeiro. Mas vamos aprender. Amém? Ora, então, boa tarde, irmãos. Podemos sentar um bocadinho, pegar nas nossas espadas que Deus nos deu, que é a nossa Bíblia. Também vamos ler aqui um versículo de amor em 1 de João 4, 7 a 12. Ora, 1 de João. É quase para o fim da Bíblia, mas não é bem no fim. 4, 7 a 12. Então diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos no meio dele. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, pois Deus permanece em nós e o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Ou seja, Deus deu-nos este mandamento para nós cumprirmos. Não é só para estar escrito na palavra, é para cumprir em nome de Jesus. Amém. Se Ele mandou, temos de fazer. Amém? Então agora vamos cantar um corinho para o irmão do lado, amém? E dar um bocadinho do amor que Deus nos deu para o irmão do lado, amém? Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Então pode dar um beijinho ao irmão do lado, um chico coração. Estás contente? Tá. Eu te amo com o amor do Senhor,
Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Amém? E um beijinho lá para casa, daqui todos presentes. Amém? Não podemos dar um beijinho pessoalmente, mandamos assim. Amém? Então agora vamos fechar os nossos olhinhos, pensar só em Deus, falar com Deus, abrir o nosso coração para Deus, para deixá-lo entrar, para Ele fazer a obra na nossa vida. Amém? Porque se a gente não o deixar entrar ou não abrir a porta para Ele, Ele não pode fazer nada. Se a gente não deixar. Amém? Ele é um perfeito cavalheiro. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Sorar, gorearo, sorar, gorearo, sorar, gorearo, sorar, gorearo. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Sorar, gorearo, sorar, gorearo, sorar, gorearo, para ser como tu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
À sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Jesus, tenho sede. Queres vir encher-me? Este mundo me secou, só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. Jesus, tenho sede. Queres vir encher-me? Este mundo me secou, só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais,
só mais de ti, só mais de ti. Jesus, tenho sede, queres vir encher este mundo me secou, só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor,
e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Vou chamar o pastor Mário Nóbrega. Antes de nos sentarmos, já que estamos de pé, vamos dizer assim: Pai, nós te agradecemos, porque cada um de nós diz eu, sou teu, e o resto é paisagem. Amém. Vamos sentar. Porquê é que eu orei o que orei? Porquê é que eu disse o que eu disse? Temos de nos esquecer e não nos devemos esquecer que somos Deus. Muitas coisas podem vir, a Bíblia afirma muitas são as tribulações do justo, mas Deus nos livra de todas. E se não basearmos a nossa fé nisso, vamos ao fundo como Pedro foi. Então vamos lá abrir em Gênesis 1:26. Há um título para hoje, o título é A Nossa Natureza. A Nossa Natureza. A nossa natureza. Gênesis 1:26-28. Isto é muito giro porque eu comecei a pensar, a buscar, inclusive ao Senhor, em relação a tudo isto, e eu fiz uma lição. O que eu pensava que era a lição correta. O que eu pensava que era aquilo que eu deveria falar. Mas depois Deus virou-se para mim e disse, não é isso. O que tu vais falar é uma coisa diferente. Realmente o começo é o mesmo, mas no meio muda por completo aquilo que eu pensava que seria a direção. Vamos começar por isto, vamos começar por saber que nós temos uma natureza dada pelo próprio Deus, e essa natureza faz de nós aquilo que nós somos, não é? E então vamos ver em Gênesis 1:26 e diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move, ou roja, sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E depois diz aqui, e Deus os abençoou e disse, fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E ouça, ainda hoje nós fazemos isto. Ainda hoje nós fazemos isto. Realmente, há coisas que nós não fazemos. Por causa da falta de autoridade. Eu estou a falar e vou falar para cristãos. Não estou a falar para a pessoa comum. E realmente nós temos que dominar esta terra. Mas dominar esta terra como? Começar a obrigar as pessoas a fazer o que nós queremos? Não. Isso não vai funcionar assim. Nós podemos, Jesus disse, aquele que crer
naquilo que fala, e se disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará o que diz. Ele não disse as pessoas, disse a montanha. Portanto, nós podemos controlar, inclusive, partes da nossa vida. Mas eu vos quero dizer que realmente foi isso que Deus nos deu. Então o que é que Ele nos deu? Deu-nos exatamente e nos criou com esta natureza. Depois agarrou em nós e o que é que fez? Em Gênesis 2:8, vamos abrir. Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. E em Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda de Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Vejam que depois, no versículo mais abaixo, eu disse, desculpem, e plantou o Senhor Deus na bandeira e pôs ali o homem que tinha formado. E depois diz aqui, eu peço desculpa. Porque eu estou a ler aqui e estou a pensar noutro versículo, que é o versículo que vai à frente, por isso é que eu estava a dizer para irmos mais à frente, mas não. Portanto, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda de Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Portanto, Deus tinha acabado de criar o planeta todo, criou o planeta todo, depois de criar tudo, ainda criou um jardim para colocar lá o homem. Ele fez isso de propósito porque Ele ama o homem como criatura. Então, Ele agarrou, o colocou lá, no melhor lugar da terra, num jardim. Foi para isso que fomos criados. Para ser colocados no melhor sítio da terra. Mas, apesar de essa ser a vontade de Deus, e esse foi o que aconteceu, nós fomos colocados lá, o que acontece é que o homem prevaricou. E é isso que vamos ver o que é que acontece a seguir. Em Gênesis 3, 23 a 24. Gênesis 3, 23 a 24. E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que tinha tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem prevaricou, pecou, errou, desobedeceu a Deus, e então foi afastado do jardim. E a partir desse momento até à data de hoje, o homem tem andado assim. E é aqui que eu pensava que a lição continuava por outro lado, em que Deus mudou tudo e mostrou-me o que é que queria falar. Nós, como cristãos, realmente fomos redimidos de toda a maldição. A maldição que vinha de Adão, nós fomos separados dessa maldição. E fomos abençoados por Deus. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitaram o que Jesus fez na cruz em nosso lugar e então tudo alterou e tudo mudou. Não que pareça ou venha para transparecer alguma coisa exterior em nós de modificação no nosso corpo, mas vai haver modificação sim nas nossas atitudes e isso vai ser notado por todos. Nossa maneira de falar, o nosso comportamento, as nossas reações mudam por completo. Porquê? Porque temos Deus e Deus entrou na nossa vida, no nosso ser e começa a transformar de dentro
para fora. Mas há algo que nós temos que entender. Normalmente agimos perante a palavra de Deus e tudo isso na nossa força pessoal. E aqui é que começa o erro. Agimos e oramos acreditando na palavra de Deus, indiscutível, e o qual deve ser feito, mas agimos que deverá ser assim, e acreditamos que se não fizermos determinadas coisas não somos abençoados. E não é isso que Deus diz. Vamos abrir em Efésios 2, 1 a 7. Aqui dá a descrição exatamente como estávamos antes de ter Jesus no nosso coração. Efésios 2, 1. E aqui dá a descrição como nós estávamos. E diz aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E cada vez que nós lemos isso, olhem lá para mim, se faz favor, nós ficamos sempre com a ideia de Deus Pai, Deus Filho sentado à sua direita e nós estamos sentados ao lado dele. Amém? Essa é a imagem que nós temos. E então vemos assim, nos sentimos muito importantes, glória a Deus, ei, pronto, estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é correto essa maneira de pensar. Mas vamos ler o versículo 7. Para prostar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E é aqui que eu quero chegar. Pelas riquezas da sua graça. Eu vos quero ler algo do qual eu encontrei, que achei muito bom. E que eu vos ler não é na Bíblia, é uma descrição do que é graça. Graça, existe o nome de uma pessoa que se chama Graça, e existe a graça de Deus, existe dar graças a Deus, mas eu agora quero falar da graça de Deus. A graça, agora passo a ler, é definido como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e salvação. Esta dádiva é motivada unicamente pela misericórdia e amor de Deus à humanidade. Logo, movido por sua iniciativa própria, ainda que seja em resposta a algum pedido a ele dirigido. E também por esta razão a graça é um favor imerecido pelo homem, mas sim fruto da misericórdia e amor divinos. Então,
neste último versículo, o qual nós lemos, eu vou voltar a ler no versículo 7, para postrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Abundantes riquezas da sua graça. Então, como é que nós devemos operar? Como é que devemos fazer? Como devemos andar? Se é pela graça que nós devemos fazer tudo, pela graça de Deus, como operar nela? Isto foi uma das perguntas que eu fiz, que eu busquei a Deus hoje, para tentar perceber e tentar explicar o que era a graça, porque muitas das vezes fica assim, algo que parece que falta ser falado. Mas realmente é muito mais simples do que nós parecemos. É muito simples. Se nós temos filhos, nós os amamos. E o amor que nós temos para eles é a nossa graça para com eles. Então, e se esse filho se portar mal, fazer coisas erradas? Nós deixamos de ter amor para com eles? Podemos ter que os corrigir, mas o amor nunca vai parar. Nunca. E era desta forma que Deus me estava a mostrar. A minha graça para com toda a humanidade não para. E o que é que tem que fazer para merecer essa graça? O que têm que fazer? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, única e exclusivamente. E a partir desse momento andam na graça de Deus. Aceitaram o que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Não é pertencer à igreja A, B ou C, embora você o deva fazer para conhecer mais e mais de Cristo, para se juntar a outras pessoas, para formar uma equipa coesa. Mas você tem que trabalhar para Deus, em Deus, pela sua graça. Então tudo o que fazemos já não é um esforço, porque estamos a operar pela sua graça. Nós vamos abrir até as várias passagens onde isso acontece exatamente. Vamos abrir em 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Paulo escreve uma carta a Coríntios e nesta carta a Coríntios ele agarra e diz algo. E aqui em 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo acaba de declarar que realmente ele trabalhou muito, mas realmente não foi ele. Era a graça de Deus, o poder de Deus, o favor imerecido para toda a humanidade que operou através de Paulo. Onde é que eu vos quero chegar com isto? Eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Assim como pastores que estão connosco o fizeram. Mas fui eu? Não. Foi a graça de Deus. O favor de Deus. Que operou. Que operou através de mim para a pessoa. E abençoou a pessoa. E é aqui que eu vos quero chegar. Como é que nós estamos a trabalhar nas coisas de Deus? Através da sua graça. Ou acreditando nós que fazendo certas coisas
vai fazer tudo funcionar. Ouçam, eu conheço alguns ministérios que têm orado, buscado o Senhor, e eu acredito que oram com fervor, buscam o Senhor, e há coisas que não têm acontecido. Mas porquê? O que é que está a acontecer que não deixa as coisas andar? E quase sempre nós, filosoficamente, agarramos e começamos a dizer: é por causa disto, é por causa daquilo, pronto, você não está com Deus, tem que dedicar mais tempo a Deus, você não está... Não, se calhar há pecado, se calhar há isto, se calhar há aquilo. Eu não estou a dizer que algumas destas coisas não sejam impedimento para que as coisas sejam desbloqueadas. Mas, e a graça de Deus? Vamos continuar a ler. 2 de Coríntios 12, 7 a 10. Segunda de Coríntios 12, 7 a 10. E o que aparece aqui é Paulo a desabafar. Paulo estava a escrever a carta e aqui faz um desabafo. E vejam o que é que ele diz. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz Paulo depois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que então habite em mim, para que em mim habite o poder de Deus, o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Agora, digam-me lá, conhecendo Deus como nós o conhecemos, será que Ele permitiu que Paulo ficasse com este espinho na carne? Eu não acredito. Ele orou 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse no versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta. O poder, o meu poder que está em ti, basta para que tudo seja alterado. Ouçam, nós temos que operar na casa de Deus, na nossa vida, com uma confiança que temos um favor imerecido de Deus já na nossa vida. Temos a graça de Deus. Temos o favor de Deus. Então, quando nós entramos para comprar qualquer coisa, por exemplo, no caso de um carro, vamos comprar uns pneus. Nós, quando entramos lá, já vamos com a confiança a dizer: eu sei, Senhor, que eu vou entrar neste lugar e Tu me vais dar o melhor, porque o Teu favor está comigo. E vai ser o melhor preço e não vou ser enganado, porque Tu estás comigo. A Tua graça está comigo. O Teu favor está comigo. Nós temos que criar fé na graça de Deus para connosco. Então, quando formos ao outro lado qualquer, fazer outra coisa qualquer, a graça de Deus está connosco. Eu lembro-me de uma passagem que eu li no livro, no qual eu fixei e nunca mais esqueci, porque me tocou, principalmente. E essa passagem dizia que um dado homem tinha um carro, e ele era tropa, e as oficinas da tropa estavam fechadas e ele tinha uma avaria no carro, o carro não pegava bem, não funcionava bem,
E eles disseram-lhe lá, as oficinas estão fechadas, você vai ter que ir lá fora aos civis. E virou-se o tropa que estava a falar com ele, mas olha, você vai lá fora, mas você já sabe, quase todos nós somos tropas, arranjamos os carros dentro na tropa. Se vamos agora lá para fora, eles apanham-nos lá fora, vão levar os preços que querem. E ele virou-se, realmente, é verdade, mas pronto, mas eu tenho que ir, eu tenho que resolver isto do carro. E ele buscou o senhor e foi, entrou dentro de uma oficina, falou disto, combinou com o homem, como é que seria, como é que havia de fazer as coisas, para lá deixar o carro, ficou tudo combinado, e quando ia a sair o homem virou-se e disse, espera aí, abre lá o capô. Abriu o capô, mexeu lá numa coisa, experimente lá agora. E ele experimentou, está bom. Agora está a funcionar, está bom. Então, mas olha, quanto é que eu lhe devo? Não deve nada, deixe estar. E ele, quando saiu de lá, ele antes de entrar lá estava preocupado, e quando saiu de lá ficou de boca aberta, e Deus disse-lhe, sou eu que faço as coisas. Sou eu que não deixo que tu sejas roubado. Sou eu que permite que as coisas aconteçam. Sou eu. E a nossa confiança na graça de Deus faz toda a diferença. Porque então começamos a andar com mais confiança na rua. Nós muitas das vezes agarramos e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará a nós. Glória a Deus. Por causa de quê? Da graça de Deus. Jesus morreu por nós na cruz. Um outro favor imerecido. A graça de Deus através de Jesus. Se nós não tivermos esta confiança na graça de Deus, como é que vai ser? Então, e agora, o que é que vai acontecer? Agora, nós confiamos na graça de Deus. No poder de Deus que opera em nós. Porque se não for assim, como é que vamos viver? Como é que vamos conseguir superar todas as coisas? Eu comecei por dizer, neste mundo tereis aflições. Mas depois Jesus disse, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo pela graça do meu Pai. Não está lá escrito isto no versículo. Sou eu que estou a acrescentar. Mas é para vocês entenderem. Deus nos deu a sua graça. Nos deu o seu favor. E o que é que nós estamos a fazer com isso? Por isso é que ele disse a Paulo, a minha graça te basta. A tua confiança que eu vou operar nas tuas coisas é o suficiente para tudo acontecer. Não é preciso mais nada. Não é preciso tu esfolares-te a orar. Não é preciso tu agarrares e puxares os... Bem, no meu caso é mais fácil, mas é puxares os cabelos todos da cabeça. Não é preciso nada disso. Porque Deus nos amou. Nós não merecíamos. Ouça, cada um de nós não merecia nada do que temos. Nós podemos agora dizer, respirar fundo, não é? Graças a Deus. É a graça de Deus que nos sustém. Ou vocês pensam que realmente temos um inimigo, o diabo, e ele nos pode atacar, destruir e tudo isso? Então, se não fosse Deus, onde é que nós estaríamos? Realmente o diabo existe, indiscutível, nem ponho em causa. Realmente ele faz muitas atrocidades, muitas coisas más. Mas pode tocar em nós? Se nós andarmos com Deus, se estivermos com Deus, se tivermos cuidado
em buscar no nosso coração a ver se está tudo bem. Pedimos perdão a Deus. Ele pode tocar em nós? Não. A Bíblia diz que ele rusca nem um leão buscando a quem possa tragar. A quem possa. Só a quem pode. Agora isso pode acontecer a qualquer um de nós, se nós não tivermos cuidado. Se nós não buscarmos a Deus. Se não buscarmos dentro do nosso coração alguma coisa que esteja errada. Aí nós temos que orar. Aí nós temos que buscar ao Senhor. Mas de resto, é a graça de Deus que nos mantém. É um favor que não merecíamos que nos mantém. E é nesta graça que nós temos que pensar depois em todas as áreas da nossa vida. Todas. Todas. Eu quero-vos mostrar algumas coisas. 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Eu vou-vos falar um versículo de finanças. É um versículo que se é usado e nós usamos, e eu oro sobre este versículo em relação a finanças. Agora vejam o que é que o versículo diz. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então o versículo começa a dizer a graça do nosso Senhor. Então nós vamos ter dinheiro, vamos ter as necessidades supridas, vamos ter o dinheiro suficiente para todas as coisas, por causa de quê? Da graça de Deus. Do favor imerecido de Deus. E é essa confiança nessa graça que nos faz trazer à nossa vida libertação financeira. Eu sei que para nós estamos tão habituados a coisas que nós fazemos uma determinada ação e há uma reação. Nós empurramos um objeto, seja uma bola, por exemplo, e a bola rola porque a gente empurrou. Mas se a gente não fizer nada, nada acontece com ela. Pois aqui o que Deus está a tentar dizer é que nós não precisamos fazer nada e a bola roda sozinha. Porque a graça de Deus, o favor que nós não merecíamos de Deus, nos enriqueceu já. Então o que é que tem que haver da nossa parte? Uma mudança de pensamentos, uma mudança de atitudes, mudança de palavras. Ouça, não é porque você está em Cristo que você vai ser abençoado. Não é só por isso. É porque você tem cuidado com o que fala. Porque se você continua a dizer mal das coisas, você vai ser atingido com o mal que você fala. Seja ele qual for. Seja pastor, seja bispo, seja apóstolo. Tenha o cargo que tiver, faça o que fizer. Será apanhado pelas palavras que ele próprio preferiu. Contra, seja o que for. Se nós dizemos mal do nosso emprego, vamos ter um emprego mau. Se nós dizemos mal da nossa família, vamos ter uma família má. Se nós dizemos mal da nossa área financeira, vamos ter más finanças. Só a graça não funciona de Deus na nossa vida. Realmente, nós temos que fazer alguma coisa em prol disso. Mas cuidado com você tudo o que fala. A graça de Deus nos abençoa e nós temos que criar fé nela. Mas depois não podemos dizer o que queremos e o que nos apetece, o que vem à real gana, como se costuma dizer. Mesmo quando há acessos de raiva.
Porque é nessa altura que sai a maior fé. Quando nós estamos revoltados com alguma situação e falamos, nessa altura, as palavras saem com mais poder ainda, porque nós confiamos naquilo que estamos a dizer. E a fé tanto funciona para o bem como para o mal. Então, fora esta parte, vemos que é a graça de Deus que nos enriquece. Mas há mais. Gálatas 2:20. Paulo continua a dizer a mesma coisa. Paulo continua a afirmar as mesmas coisas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo. E agora no 21. Não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em debalde. O que é que isto quer dizer, a última parte do versículo? Portanto, na primeira parte diz, não aniquilou a graça de Deus, antes a justificou. Porque a justiça provém da lei. Se a justiça provém da lei, quer dizer que se pelos nossos atos bonzinhos justifica nós sermos abençoados, até para que é que Cristo morreu por nós? Morreu em vão. Vamos ver as coisas por outro prisma. Normalmente nós ficamos com a ideia que nós temos de ser bonzinhos. Não quer dizer que não tenhamos de ser. Mas ficamos com a ideia que temos de ser bonzinhos. Porque se não formos bonzinhos, Deus não nos abençoa. E depois vemos algumas pessoas que não, aos nossos olhos não são tão bonzinhas e são abençoadas. E isto faz-nos uma grande confusão. Então, mas porquê? Porque nós estamos a acreditar que os nossos atos bons estão a ser justificação perante Deus, do qual não é justificação nenhuma. E aquela outra pessoa agarra, confia na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. Confia que Deus pode operar a favor dela, porque apesar dela não merecer, ele só está a confiar que Deus é bom e a vai abençoar, mesmo ele não merecendo. E ele está a receber as bênçãos por causa disso. Eu fiz-me entender. Não é aquilo que fazemos. É aquilo que decidimos. Eu não estou a dizer, não, então pronto, eu posso fazer o que quero, ando como quero e está tudo bem. Não, não, porque Deus vê o coração, vê o nosso coração. Claro que há cuidados que temos que ter, há coisas que devemos fazer, mas ouça. Há um exemplo que eu dou montes de vezes. Em relação à salvação, então é impressionante. Mas salvação não é só salvação para poder ter a vida eterna. É a libertação de todas as áreas. Porque salvação é uma palavra mais plena, não é uma palavra curta. Não é uma palavra que só diz salvação para a eternidade com Deus. Não. Salvação é libertação financeira. Salvação é cura. Salvação é abençoar a família. Isso é a palavra salvação. Um pleno sentido, um sentido muito mais abrangente e maior. Então, como é que nós estamos a fazer com Deus? Como é que nós estamos a andar com Deus?
acreditamos, não, Senhor, eu estou a andar contigo, eu faço isto, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu oro não sei o quê, eu faço isto, portanto, Senhor, vais ter que me abençoar. Isso não é justificação perante Deus. A justificação perante Deus é: tu deste o teu filho por mim. E porque deste o teu filho por mim, eu sei que me abençoas. Esta é a única justificação que temos perante Deus. Senhor, tu deste o teu filho por mim. Mesmo eu não merecendo, eu sei que me abençoas por causa da tua graça, do teu favor para comigo. Eu fiz-me entender. Muitas das vezes pensamos que é as nossas atitudes, por causa do que fazemos. Não. O exemplo que eu ia dar, há pouco que eu desviei um pouco, era aquele que foi crucificado juntamente com Jesus. Foram 2 malfeitores crucificados com Jesus. Portanto, eles foram 3 crucificados ao todo, e Jesus era um deles. E um desses malfeitores, desse ladrão, virava-se e dizia: então, mas tu, se és o rei, se és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E o outro dizia: cala-te, não sabes o que dizes. É que nós fizemos para merecer, para estar neste lugar, para sermos crucificados, porque roubámos, matámos, violámos. Mas este, virava-se ele em relação a Jesus, nada fez para merecer isto. Depois ele virou-se para Jesus e disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estaremos sentados no paraíso. O que é que este homem fez para merecer estar no paraíso? Quantas vezes ele orou? Quantas vezes ele buscou ao Senhor? O que é que ele fez para merecer o paraíso? Nada. Antes, pelo contrário. Se fosse perante hoje, seria condenado perante todo o mundo. No entanto, ele está no céu. O favor imerecido de Deus foi para conosco. A sua graça. O que levou ao céu este malfeitor, este ladrão, este violador, este assassino, que eu não sei porque é que ele foi crucificado. A Bíblia não explica, mas nós sabemos que quem era crucificado era realmente quem era considerado como maldito, como aquele que era mais desprezível, que não prestava. A própria Bíblia fala que Jesus foi achado entre os malfeitores para ser crucificado. Este homem que não merecia absolutamente nada teve uma reação perante Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Aquela reação o recebeu como seu Senhor e seu Salvador. E foi achado na graça de Deus. Então nós entendemos que muitas atitudes que nós fazemos, dizemos, estão erradas. E ouçam, eu também me incluo nelas. Porque a graça de Deus é tudo o que nos basta. A sua graça, o seu favor. E esse favor é conosco sempre, em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Você entra para qualquer lado, a graça de Deus vai consigo. Eu costumo dizer, muitas das vezes nós entramos em estabelecimentos, não acontece muitas vezes, mas às vezes acontece, entramos em estabelecimentos e o estabelecimento está vazio. Passado pouco tempo o estabelecimento enche. Por causa de quê?
por causa da graça de Deus que está conosco. E essa graça faz com que atraia as pessoas, sem as pessoas se aperceberem. E jamais que uma pessoa confirmou isto que eu estou a dizer. E depois você diz, então, mas eu tenho um estabelecimento comercial, eu estou lá e as pessoas não vêm. Muitas das vezes a casa está vazia, não tenho as vendas que eu preciso. Então, e a graça de Deus? Como é que você começa o seu dia? Começa a dizer, não, já sei que não dá, não, mas eu vou orar, vou buscar, mas você não acredita no favor de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus para consigo. Você não merece, mas tem. Então, muda a sua atitude. Muda a sua atitude. Há um versículo que às vezes, quando nós estamos a passar por certas situações, nós usamos. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças a Deus. As coisas estão complicadas e nós dizemos em tudo dai graças. Mas como é que alguém... Até eu estou a passar por uma necessidade e vou dar graças a Deus pela necessidade que tenho? Isso quer dizer que você está a confiar no favor de Deus para connosco, na graça de Deus para connosco. Aquilo que nós não merecemos, nós temos de Deus por causa do seu favor para connosco. Por isso é que ainda alguns ministérios se mantêm de pé. Por causa do grande amor de Deus. Grande. Mesmo muito grande. Mesmo muito grande. Um favor do qual nós não merecíamos. A palavra de Deus é explícita. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos. Mas estes sinais seguirão os que crerem. A graça de Deus só pode operar na nossa vida se nós crermos que ela existe e que está em nós, mesmo nós não merecemos. Mesmo quando nós não oramos o tempo suficiente, mesmo quando nós não buscamos a Deus o tempo suficiente, a graça de Deus continua lá, o poder de Deus continua em nós e está a operar sempre a nosso favor, no nome de Jesus. E é com esse favor de Deus que nós devemos trabalhar para Deus. Porque de outra forma, vamos estar a trabalhar em vão. Está escrito, se o Senhor não edificar a casa, então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, como é que o Senhor não edifica se não for a sua graça, o seu favor para conosco, para poder edificar? Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. A graça de Deus, o favor de Deus na nossa vida, aquilo que nós não merecemos, Ele nos deu. Ele próprio o diz em Romanos 8, o que é que Ele diz? Que nós não merecíamos e Deus nos deu. Ele nos deu o seu próprio Filho. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Não é? Romanos. Romanos 8:32, não é? Diz aqui, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, Romanos 8:32, não é? Não foi o que eu tinha dito? Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. E vejam
depois a continuação, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Nós não somos justificados pelas nossas obras, somos justificados por Deus. Pelo favor de Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e quem intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, fomos reportados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas quais coisas? Está aqui, mas em todas estas coisas, quais coisas? 2 versículos acima vemos a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. É a graça de Deus que nos mantém. É a graça de Deus que nos mantém vivos. É a graça de Deus que nos mantém com saúde. É a graça de Deus que nos mantém com finanças. Mas isso não está a acontecer. Então porquê é que você não confia que Deus pode fazer? Porquê é que não confia no favor que não merecemos? Cada vez que alguém se justifica perante Deus, perante alguma coisa que fez, não sai justificado. E todo aquele que pede perdão a Deus, sai justificado perante Deus. Essa é a diferença. Um confiou na graça, no favor de Deus. O outro confiou nas obras e não vai ter nada. Porque Deus diz que as nossas obras para Ele são como trapos de imundície. Agora, que obras? Não sei, você pensa. Para Deus estar a falar isso, tinha de ser uma boa obra para nós podermos estar a justificar. Podia ser, Senhor, eu tive o dia todo a servir a Deus na igreja. Senhor, eu estive lá, eu não deixei, eu estive lá horas, eu estive lá a fazer tudo, Senhor. E isso é justificação perante Deus? Ou a sua graça é que é justificação? A sua graça. Só, única e exclusivamente. Amém? Então, amém. Então vamos chamar o grupo Louvor. Nós vamos orar a seguir. Por causa da graça, não da graça da Senhora Graça, mas Tem graça. Mas do favor de Deus para connosco. Vamos pôr de pé. Até aí o coro é? Colocou? É esse? Esse é bom. Pode ser esse, pode ser esse. Pode ser esse. Esse é bom. A graça do reino de Deus é para mim e para ti. Minha vida foi criada em Deus para abençoar a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é para mim e para ti.
Minha vida foi criada em Deus para abençoar-te a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificará. Sou um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar. O mesmo Paulo que agarra e escreve uma carta a Coríntios e começa a explicar a Santa Ceia. Porque no versículo 1 Coríntios 11, 23 diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido entre por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que venha. E depois diz que, portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos orar. Pai, abençoamos este cálice, Senhor. Abençoamos este pão, Senhor. Porque foi em memória de Ti o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Agora pode ser o coro que vocês prepararam. Sangue de Jesus Amém. é maravilhoso, o sangue do Cordeiro hoje é poderoso, Ele nos abençoa e nos dá libertação. Ele nos abençoa e limpa o nosso coração. Esse sangue lá na cruz comprou-me a salvação e abriu-nos caminho para o louvor e a adoração. Aleluia, como eu te amo. Aleluia, a Jesus. Aleluia, como eu te amo. Aleluia, a Jesus. Digam lá assim comigo: Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo o que fizemos que não te agradou, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua graça, o Teu favor que tiveste para cada um de nós, Senhor. Por, apesar de nós não merecermos, Senhor, não vai ser pelas nossas obras. Nós vamos ser justificados, mas vai ser pela Tua graça, Senhor. Hoje nos lembramos de Jesus, Senhor, e levamos o nosso pão, erguemos o nosso pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, e o fazemos em memória de Jesus. Obrigado, Pai, por Jesus ter ido à cruz em meu lugar, ter pago o preço que deveria ser eu a pagar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu tomo o pão. Pai, agora elevo
meu cálice, Senhor, a Ti. Símbolo do sangue de Jesus derramado lá na cruz, em meu lugar. E eu não tenho palavras para Ti, Senhor. Eu não tenho palavras suficientes para Te agradecer o que foi feito por mim, o que continuas a fazer, o que Tu vais fazer ainda, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. E em memorial, Senhor, eu tomo o cálice, declarando que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Digam assim comigo, Pai. Ajuda-nos todos os dias a reconhecer que a Tua graça está na nossa vida. E onde quer que vamos, onde quer que entramos, a Tua graça está sempre connosco. E vamos ser sempre abençoados. Porque a Tua graça está sempre connosco. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Por tudo o que Tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo Teu grande amor, por teres dado a Tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu vou-vos dizer o que é que eu estava a sentir. O que eu estava a sentir era que Deus estava a dizer: usem e abusem da minha graça. Usem e abusem. O que é que quer dizer com isso? Deus nos vai abençoar e Ele garante isso. Mas precisa da nossa confiança para poder operar. A nossa confiança nele. Então, o povo andará alegre. E em Provérbios 15:15 diz: todos os dias do aflito são maus. Todo aquele que está aflito todos os dias são maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Se nós andarmos sempre na confiança que a graça de Deus não nos larga e nos vai abençoar sempre, vamos estar sempre alegres. E Deus quer isso, um povo bem disposto e alegre, confiando no seu Deus, que fez tudo por ele. Portanto, não se esqueça, a graça de Deus, o favor de Deus está na sua vida. Uma boa semana, seja abençoado, no nome de Jesus.